Também façam isso. Então, essas questões são básicas, essas questões são questões de educação pessoal, educação de transformação moral. Aí termina essa parte da influência da progresso das leis na 797. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Como é que vai dar? Como é que vai se dar esse fato? Aí os Espíritos respondem: isso ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam. A gente vai evoluindo, a gente vai ouvindo mais as orientações dos Espíritos que estão nos auxiliando. Isso é fato. Isso é fato. Quando você começa a dar mais importância e atenção a esses detalhes, você sabe que você foi ajudado a chegar aqui, por exemplo. Você percebe que a partir do momento que você se predispõe a se dedicar, no sentido assim, eu quero estudar, eu quero focar nesse aprendizado, que é o aprendizado prioritário, que é esse que eu falei antes de construir o reino de Deus em nós, eles ajudam. É lógico que isso não nos exime de fazer o que a gente tem que fazer, que é trabalhar, ter a nossa profissão, né? Ou mesmo quando não é uma profissão externa, atuar em casa. Porque a pessoa que trabalha em casa, trabalha pra caramba, né? Só em você preparar uma refeição é um dispêndio de tempo enorme, se você for fazer, não comprar tudo congelado, não fizer, né? Compra o frango, parte, descongela, tempera. Como é que eu vou fazer? Aí pega a receita. E a sobremesa? Vou ligar para o André Luiz, qual é a receita do brownie? Né? Aí passa a receita. Então, isso demanda um tempo enorme. E você acha que em 2 horas, às vezes em 2 horas não faz. Enquanto o arroz está cozinhando, você pega, vai no cesto de roupa, vê quais que tem para lavar, seleciona por cor, pega um amaciante, vê isso, vê aquilo, e bota para lavar, liga a máquina, bota na programação, aí volta para o arroz, volta para a carne, bota no forno, bota aqui. O trabalho de casa é muito, muito exigente. Só quem não faz, não sabe dar valor. Tá? Só quem não faz. Quem já fez um pouquinho, sabe dar valor. Ok? Então, todo trabalho. E trabalho é o quê? Mais do que isso. Jesus também, os Espíritos estão sempre alertando. O que é o trabalho? Trabalho é toda atividade útil. Ou seja, que se designa a atender, a servir a outra pessoa. Seja os familiares em casa, seja o chefe, a empresa, o público, enfim, seja quem for, você vai estar servindo, você vai estar fazendo uma atividade útil em prol de alguém. Ok? Então, eles dizem assim, que a influência, a naturalidade, a necessidade vai fazer as pessoas irem modificando. E pela influência daqueles que nos auxiliam, a reforma vem, tá? Aí entra na parte da influência do Espiritismo no progresso, no nosso progresso como uma forma geral. O Espiritismo, 798, o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Seremos só nós, ou o Espiritismo vai se expandir de uma tal forma que todo mundo vai virar espírita? Aí eles dizem, certamente que se tornará crença geral. Crença. Ou seja, daqui a algum tempo, a maior parte da população vai acreditar nesses postulados que nós acreditamos. Que existe a reencarnação, logo você não pode reclamar da situação da sua vida, porque você é que construiu.
Você tem que procurar soluções para fazer, modificar, porque aí você vai estar usando a inteligência, vai estar aprimorando o seu lado intelectual, né? E se aprimorando moralmente. Vão perceber essas questões todas básicas, né? A noção de Deus vai melhorar, vão ser essa crença geral. E marcará a nova era na história da humanidade, a crença geral. Então, hoje, o que está na igreja protestante vai aceitar a reencarnação. No católico também, já aceita, né, quase tudo. A mediunidade, a comunicabilidade entre os planos, isso tudo vai ser crença geral. Isso que vai trazer a modificação. Mas a gente não vai sair assim, deixar um grupo, a gente resiste muito às mudanças. Naquele livro Cartas de uma Morta, que é da mãe do Chico Xavier, os relatos dela, ela fala que na esfera que ela está, no plano de evolução que ela está, todos os espíritos que estão ali é como se fosse um mundo, né? Cada plano desse é como se fosse um mundo, uma terra no outro patamar. Ela diz que os espíritos que estão nesse plano, a função deles é essencialmente atender às nossas preces. Mas, quando eu li, eu fiquei impressionado, né? Pô, já está num nível de evolução legal ainda. Mas as colônias, tem colônias só de católicos, só de judeu, só de protestantes, só de espíritas. Os caras já estão num patamar evolutivo e tal, mas ainda gostam de ficar nos grupinhos. Então isso não é... E ela vai a Júpiter, ela vai a Saturno, conta para a gente, é muito interessante. É muito legal o livro, e são capítulos curtinhos que dá para ler assim, rapidinho. Recomendo quem puder. Cartas de uma Morta. E então a gente não é da hora para o outro que esses grupos vão acabar. Mas a crença vai ser geral. Aí, continua. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os acontecimentos humanos. Esse conhecimento que o Espiritismo traz. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas. Essas lutas ainda não começaram. Tá? Essas lutas ainda vão começar. Porque quando tiver um número maior de pessoas que estiverem dizendo que acreditam na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, que a vida continua e que a vida não é o paraíso ou o inferno ou o purgatório, mas sim essa continuidade de trabalho, de evolução, de caminhada, vai haver muito movimento contrário. Ainda não começou. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mas contra o interesse mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo. Do mesmo jeito que as ligações mais explícitas que existiam no Novo Testamento foram retiradas para não provocar aquela ideia nos poderosos que hoje eu sou senhor, amanhã eu sou servo, e eu não queria pensar nisso. Do mesmo jeito vão ter interesses, porque pensa bem, você que teve uma vida, que desenvolveu todo um lado prático, que sabe lidar com dinheiro, é um empreendedor, sabe construir negócio, você vai ter que pensar assim: eu construí meu negócio, eu construo um negócio para servir o outro, não é? Para que o outro possa ter condição adequada, um salário justo, que dê condições dele ter uma qualidade de vida boa, para sustentar os filhos, para alimentar, ter momentos de lazer, etc. Não? Você vai ter que largar essa ideia de que é lucro, e isso vai causar uma grande resistência, esse momento. Porém, como virão a ficar insulados, esses que vão combater essas ideias, vão ficar isolados, seus contraditórios se sentirão forçados a pensar como os demais. Quando a maior parte estiver pensando, esses vão perder a força, né? Então, as ideias, com o tempo, vão se transformando,
natural. Tem um comentário de Kardec que ele fala isso. Nunca de uma hora para outra, nunca de súbito. É paulatinamente. As gerações vão vindo diferentes, a gente vai percebendo. Já tem muitos relatos, né, de crianças que estão aqui e já dizem para os pais: não quero comer um animal. Isso é feio, mãe, né? Isso é feio, pai. Então, já são espíritos que já estão com essa mentalidade que naturalmente vão exigir, os pais vão ter, e a indústria e os meios vão ter que se adequar a esse novo perfil, buscando alimentos, fazendo que sejam, que atendam às necessidades físicas do nosso corpo, de manter a energia e tudo mais, e esse novo desejo. As 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam, o Espiritismo, onde se encontram seus verdadeiros interesses. Natural, né? Isso que eu estou dizendo. Então, as ideias começam e a gente naturalmente sai desse estado de achar que a vida é chegar aqui, ganhar dinheiro, juntar, mobiliar, ter o maior conforto em casa, viajar uma ou mais vezes por ano. E o outro que está do teu lado, quase morrendo de fome. Se a gente tem mais do que o necessário, é para que a gente divida com aquele que não tem o suficiente. Mas eu vou estar sustentando vagabundos e vagabundas. Não, você vai estar dando exemplo de solidariedade que vai provocar a mudança no futuro. Não no seu futuro, tá? Não no seu futuro. No futuro. Na sua próxima reencarnação. Se você der o exemplo, se você praticar. Então, a questão maior é o Espiritismo do progresso virá pela destruição paulatina das ideias materialistas, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O que vai vir? Hoje muita gente ainda não vê. Não sei se existe vida após a morte, como é que é. Quando isso tiver mais claro para todo mundo, o homem perceberá melhor que, por meio do presente de hoje, lhe é dado preparar o futuro. A gente ainda não vive isso. Nós, até que estamos aqui, a gente faz muito pouco pelo nosso futuro. Porque se a gente estivesse verdadeiramente trabalhando para o nosso futuro, a gente deixaria de fazer muita coisa que a gente ainda faz. E passaria a fazer coisas que são necessárias e nós ainda não fazemos. Essa ideia de estar junto das pessoas, de estar aberto para ajudar da melhor forma, de como você puder, ainda não faz parte da nossa mentalidade. A gente até ajuda, né? Às vezes escuta, às vezes dá um conselho, às vezes visita. Mas se a pessoa precisar, eu preciso que você venha aqui toda manhã me dar um banho. Eu sou sozinho, eu não tenho como. Toda manhã. A gente esquece que se chegou o pedido para a gente, é porque a gente pode, e segundo, porque Deus, a espiritualidade, está dando essa chance da gente servir, da gente se melhorar. A gente esquece disso, a gente esquece que tudo está sob o comando de Deus. Tem uma historinha muito boa do irmão X também, nesse livro que eu falei para você, eu não me lembro agora o título, que era um cristão, ele vivia mais quase na lei de Moisés, né?
Os escravo fazia o bem, mas se alguém pisasse no calo, ele retribuía a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Mas se alguém tratava bem, ele tratava bem, e assim ele ia vivendo. Aí desencarnou, ele achou que ia para o paraíso. Aí o espírito que recebeu ele, aí ele relatou isso tudo, e falou, você está 1.900 anos, porque essa história da década de 50 do século passado, você está 1.900 anos atrasado. Jesus já veio e já modificou essa. Você ainda está vivendo sobre a lei mosaica, né? É servir ao próximo que tem que ser a nossa meta prioritária. Então ainda não é a gente aí e tem uma outra história, já pegando aquilo que eu ia falar, me lembrei dessa, deve ter me lembrado, mas tem uma outra história que era um senhor que era espírita, mas achava que não, se tudo estava sob o comando de Deus, então ele não tinha que interferir, ok? Então, se a pessoa estava passando dificuldade, é problema dela, ela que criou, eu não tenho que interferir. Se ela veio me pedir ajuda, você pode me ajudar, você pode ajudar lá, não, né? Aí, quando ele desencarna, a mesma coisa. Aí ele vai, aí o Espírito pergunta, mas você nunca imaginou que Deus age por nós? E se Deus colocou aquela pessoa naquela hora para te pedir, você tinha condição de ajudar, era que o problema dela, a prova dela já acabaria com você ali? Você ajudaria a finalizar a prova dela? Porque ele já tinha sido cumprida? Você nunca passou pela sua cabeça que quando chega alguém pedindo ajuda para você, a prova dele, né? Pode chegar alguém para a gente, alguém que foi dissoluto, um ex-presidiário, aí quer a tua ajuda. Aí você, não, ex-presidiário, não. A gente não imagina que você pode estar sendo, pode não, nós somos o veículo de Deus para ajudar. Então, se chega até a gente com a mentalidade, com a visão que a gente tem, que o Espiritismo traz, é porque a gente pode fazer e porque provavelmente aquela prova daquela pessoa está no final e você pode ajudar. Pergunta 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Então, Kardec perguntou, mas os homens ainda estamos há 150, quase 160 anos atrás, tá? E, continua muito parecido. Kardec olha para a humanidade e pergunta, caramba, os homens ainda têm tanto apego material e são negligentes, não insistem, não persistem. Será que a gente vai progredir? Será que não temos que temer isso? Que o Espiritismo não consiga fazer essa modificação? Aí a resposta dos Espíritos. Conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar, como que por encanto. Então, não é assim tão fácil, os Espíritos falam. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Então, digamos que cada geração dure 100 anos. Vamos fazer essa média, né? Desde a resposta dos Espíritos para Kardec, só passou uma geração e meia. A resposta é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Logo, pergunto a vocês, quando é que vocês acham que vão ver um mundo de regeneração? Daqui a pelo menos 3 gerações, ou seja, 350 anos. Nós estamos preparando, devemos estar fazendo isso, né? Nos preparando para, quando retornarmos, estarmos muito mais
fortalecidos na prática do bem, para aí sim a gente ser o testemunho. Nós seremos as pessoas que vão testemunhar. Se nós fizermos o trabalho nessa encarnação correto, nós seremos, viremos, pediremos para vir para testemunhar, porque a gente já sabe que é assim que tem que ser. A transformação só vai vir com um exemplo de outros, com aqueles que estejam convivendo ainda no caminho, ainda não alertados, não atentos para esse caminho, estarem convivendo com pessoas que vão estar passando as dificuldades dele, mas vão estar sendo honestos, vão estar buscando ajudar sempre que podem, auxiliar um, o outro, incansavelmente. Mas a gente precisa internalizar isso. O Espiritismo vem rasgá-lo, eles continuam. A transformação, pois somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Gradual, progressivo. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir um homem, um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Os Espíritos estão pedindo para a gente, dê o primeiro passo. Se desapega de tudo, né? Mas vai aos poucos, mas vai fazendo. Se desapega. Antigamente eu guardava as roupas, eu vou emagrecer. Agora, de uns anos para cá, não, né? Se eu emagrecer, Deus vai me dar a condição de comprar outros. Está me dando, né? Eu dou. Porque a gente tem que dar roupas decentes, se for dar, né? Roupas decentes, né? Que a outra pessoa possa usar. Mas eu fui criado numa família, minha mãe passou fome no interior de Pernambuco, ela lá, né? Descendente, uma tribo de índios, etc. E eu fui criado para usar as coisas até o final. Só quando a camisa começava a rasgar, mesmo assim eu separava só para usar em casa. Não era de sair, né? Tinha isso. Então eu tive que fazer um trabalho, desapegar, de mudar essa mentalidade mesmo. Se Deus me dá condição, eu tenho um trabalho, ganho suficiente, posso estar trocando, por que eu não dar minhas roupas que ainda são boas, etc., para pessoas que não tenham condição de ficar comprando? Aí passei a fazer. A pergunta 801. Por que não ensinaram os Espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Caramba, por que desde 8.000 anos antes de Cristo, quando começou essa história, Moisés, Adão e Eva, essa coisa toda, já não foi dado todo o conhecimento? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Quer dizer, nossa evolução, nós precisamos evoluir intelectualmente para que a gente possa receber outros ensinamentos. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora, com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então, tudo que veio antes do Espiritismo preparou o terreno para que hoje a gente pudesse tranquilamente entender como verdade. Tranquilamente, o que eu digo é porque nós, fatalmente, em outras encarnações, já estamos fazendo esse caminho. Então fica fácil você pegar um livro dos Espíritos e ficar lendo, parece que eu já conheço isso, parece que eu já, né? Pegar um Evangelho segundo o Espiritismo, as explicações em cima das partes que Jesus falava, das parábolas, etc. Isso não é estranho. Então, eles falam isso. Precisa desse tempo para praticar, para frutificar. A 802 diz assim: visto que o Espiritismo tem de marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os Espíritos esse progresso? Por meio de manifestações. Então, é isso que tem gente que pensa assim. Uma vez o Luiz veio me
falar comigo, propor um tipo de trabalho. Porque ele achava, acho que acha ainda, né? Pensa assim ainda? Ainda pensa. Que os fenômenos podem fazer as pessoas modificarem, se modificar, ver as coisas mais claras, certo? Olha o que os Espíritos dizem. Desejarias milagres, mas Deus os espalha a mãos cheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam, não é? Está aí tudo que a gente não pode controlar e a gente mesmo assim, não, isso é coisa do acaso, da natureza. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Jesus, gente, a gente tem que imaginar o seguinte, tem uma parte que diz assim, a multidão seguia Jesus. Multidão, por quê? Porque a coisa, para se espalhar naquela época, uma multidão seguir Jesus, o que está no Evangelho relatado não é a 100ª parte do que Jesus fez. Porque, fatalmente, todo mundo que chegava... A gente tem o raio hoje do Wi-Fi, não tem? A casa está aqui, mas se o Wi-Fi estiver ligado, a gente pode ir até uma certa distância e ainda pega o sinal, não é? O Bluetooth, né? Tem a distância, 50 metros, sei lá, 100 metros. Você ainda pode pegar o Bluetooth e usar, transmitir, né? Captar. Ok? Imagina Jesus, um espírito crístico, puro. O cara podia estar lá no alto da montanha, você estava na base, mas a vibração dele você já sentia. É o governador do planeta, desse, segundo alguns autores de outros. Foi ele que plasmou isso tudo aqui, criou com a ajuda, claro, de vários outros, mas é ele que plasmou. Então, pensa bem, você chegar, já dizem, né? Não experimentei, mas tem relatos que você chegava a uma certa distância de Chico Xavier, já sentia a vibração. Imagina Jesus. Então, deve ter tido muita gente que só em seguir distante já deve ter sido curado, já deve estar... estava com rinite alérgica, eles não sabiam. Aquela poeira do deserto dava rinite alérgica, mas hoje a gente sabe. Mas, né? Aí estava, aí chegava perto de... respirava maravilhadamente. Estava com conjuntivite, aí não sabia. Aí ficava boa, os olhos abriam. Pensa bem, todas as doenças. Era uma multidão que vinha de todos. Se vocês visualizarem aquela região, a Judéia, vinha todo mundo de tudo quanto é lugar, sem internet, sem Facebook, sem telégrafo. Já retrocedi para o telégrafo. Sem telégrafo, né? No máximo será que pombo correio tinha? Devia ter, né? Mais de uma cidade para outra. Sem jornal, né? Jesus está na área, galera, venham todos. Vai passar. E tinha galera black o quê? Né? Tinha galera, tinha, porque aquela região de Jesus ali era a região propícia a ataques, a emboscadas guerrilheiras. Tinha vários grupos guerrilheiros onde Jesus nasceu, aquela era a área braba. E o pessoal pegava mesmo as tropas romanas. Não era fácil, não. A gente acha que hoje a violência está aqui. Não era, não. Então, pensa bem, para uma multidão ter a notícia, todo mundo falar, teve muito mais do que a cura daqueles cegos, daqueles paralíticos que estão relatados, dos leprosos que estão relatados ali. Teve muito mais, muito mais. E mesmo assim, o que aconteceu? As pessoas, né, os interesses conspiraram para que, na hora de escolher, escolhessem Barrabás.
Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Internalizou, Luiz? Não é por meio do prodígio que Deus quer encaminhar os homens. A gente tem que entender que fazer o bem, ajudar o próximo, né? Auxiliar em tudo que a gente puder, auxiliar, gente, não é viver a dor do outro, é entender essa dor, se colocando na posição, vendo quem é aquela pessoa, entendendo por que ela está ali, daquele jeito, e a gente vai conseguir ajudar melhor. Porque se a gente não fizer isso, a gente não se coloca e a gente acha, para de besteira, né? Isso não é nada para a gente. Para aquela pessoa é. Então, solidariedade, empatia, não simpatia. Simpatia é sentir o que o outro está sentindo. Isso acaba com a gente, dá dor na coluna, dor de cabeça, entre outras coisas. Tá? Em sua bondade, Deus, né? Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Se convencer pela razão. Aí, só para terminar. Tem outro aqui, que é o... quase chegando nesse capítulo. A 789 e a 793. 789 diz assim: o progresso fará que todos os povos da terra se achem um dia reunidos formando uma só nação? Todo mundo? Que é esse movimento da globalização, né? Vai fazer mais ou menos que as coisas sejam, todo mundo viva e tenha uma cultura semelhante em qualquer ponto do globo, pela troca e tudo mais. Uma nação única? Não. Seria impossível, visto que a diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Né? As culturas se constituem por conta da adaptação dessas circunstâncias. Climas, diversidade geográfica, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Então, quando todo mundo tiver, a maior parte estiver praticando a caridade, esse vai ser, né? Em qualquer lugar que você estiver, as pessoas vão agir de formas semelhantes. Aí a 793, que pergunta assim, por que indício, por qual, né? Porque aqui corresponde a por qual. Indícios, por quais indícios se pode reconhecer uma civilização completa, formada. Reconhecê-las-ei pelo desenvolvimento moral. Desenvolvimento moral. Credes, então, não é desenvolvimento tecnológico, não é desenvolvimento econômico, financeiro. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Só seremos nações, povos, grupos completos, civilizados, civilização completa, quando a gente
estiver fazendo, cumprindo a lei natural, a lei de Deus, né? Estiver vivendo, praticando a caridade nesse conceito cristão. Aí, eu falei que ia acabar, mas ainda tem 1 minuto. Só para a gente perceber. Então, o desenvolvimento moral que mostra o desenvolvimento da civilização. Aí tem uma pergunta sobre isso, a 629. 629, que fala sobre o que é a moral. Que definição se pode dar de moral? Então, só estaremos desenvolvidos quando nossa elevação moral for boa. Então, o que é a moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Viu como sempre está voltando? A lei natural, que começamos aqui, a lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Trabalho útil. Porque então cumpre a lei de Deus. Então, quando todo mundo daquele grupo, daquela sociedade, estiver buscando fazer as coisas para o bem de todos, então nós podemos dizer que estaremos civilizados. Enquanto várias pessoas estiverem pegando o papel e jogando discretamente no chão, para que ninguém veja, né? Deixa cair. Ontem eu vi uma senhora com a filha, jogou o papelzinho naquele canteiro que tem no entorno das árvores, tem umas plantinhas, ela discretamente. Então, enquanto a gente estiver fazendo essas coisas, a gente critica muitos outros, mas a gente ainda só nega, a gente ainda tenta dar golpe, né? Nós levamos multa e a gente não quer pagar, nós fazemos... Não estou dizendo vocês, estou dizendo nós como sociedade. Eu já fiz. Hoje eu busco não fazer, né? Assumir minha responsabilidade. Mas já fiz. Então por que eu vou condenar o outro que ainda está nessa fase? Por que eu não tento sempre proceder corretamente para que, se um dia ele chegar e me perguntar por que eu não faço, eu explico. Eu não faço porque não adianta, porque depois você vai ter que restituir, vai ter que reparar o seu erro. Como é que a gente repara? Você deixou de pagar R$500 de multa? Talvez, quem sabe, quando você tiver R$500 no bolso, alguém passe e te assalte. Ou você para que ninguém, porque não precisa acontecer o escândalo, né? Então ninguém precisa se comprometer para que a gente repare. Mas a gente pode estar com dinheiro no envelope e perder, sumir, enfim. Tá? Essas foram as reflexões que a gente pôde fazer. Muito obrigado à espiritualidade da casa que fez esse estudo.